Bem-vindo ao Temple Coding, meu nome é Thiago Temple e hoje eu queria falar um pouquinho sobre BDD e teste de aceitação com SpecFlow. O que é BDD? BDD é um acrônimo para Behavior Driven Development, ou seja, traduzindo literalmente, é desenvolvimento orientado a comportamento. Então a gente vai definir um comportamento da aplicação que a gente espera através de uma especificação e aí, baseado nesse comportamento, nessa especificação, que a gente vai desenvolver. E o que são testes de aceitação? Testes de aceitação são testes onde, se esses testes passarem, a gente aceita que aquele desenvolvimento está pronto. Então é uma forma de a gente definir pronto. Essas definições que eu passei são sempre motivo de muita discussão. Então entendam elas como a minha interpretação, o que eu já aprendi e o que eu entendi de BDD e teste de aceitação. Existem de várias linhas de pensamento, diversas vertentes. Não quer dizer que essa que eu estou falando é a única, tá? Então fica sujeito também à interpretação de vocês. Qual que é o princípio básico disso? Então a gente vai escrever uma especificação que é um teste automatizado. A gente vai escrever código o suficiente para que essa especificação passe, e essa especificação ela determina qual é o comportamento esperado dessa funcionalidade que a gente está desenvolvendo. Uma vez que essa especificação está passando, ou seja, que o teste automatizado está passando, a gente vai refatorar o nosso código, vai reorganizar o código, a gente vai deixar ele mais legível e vai deixar ele de uma forma que seja mais fácil de mantê-lo. Diferenças principais entre BDD e teste de aceitação. É uma questão realmente de ponto de vista, porque a gente vai escrever uma só especificação, um só teste automatizado, mas dependendo de quem está olhando, ele significa duas coisas diferentes. Para o cliente que solicitou essa especificação escrita, ela serve como uma forma de dizer que aquele desenvolvimento está pronto ou não. Para o desenvolvedor, é uma orientação sobre o que ele vai desenvolver, qual é o código que ele vai escrever, qual é a funcionalidade e como ele vai escrever aquela funcionalidade, o que ele quer atender. Por que a gente faz isso? Porque dessa forma a gente consegue determinar melhor qual é o valor esperado pelo cliente. Então a especificação é escrita com uma linguagem que o cliente entende, não necessariamente precisa ser o cliente que vai escrever, mas tem que ser uma linguagem que ele entenda e que ele aprove aquilo, dizendo assim, olha, é exatamente isso que eu quero que você faça. Então a gente leva mais valor, leva mais precisão, porque a gente está fazendo algo que o cliente entende, e a gente também mantém uma consistência no nosso desenvolvimento, querendo dizer que a gente vai ter como produto desses testes e dessas especificações uma forma de garantir que o que foi desenvolvido continua funcionando se você fizer outras alterações. E a gente tem algumas ferramentas para fazer isso. Hoje eu vou falar especificamente sobre o SpecFlow, que é uma ferramenta para execução de BDD. Existem outras no mercado. Eu particularmente gostei muito do SpecFlow porque ele tem uma boa integração com o Visual Studio, porque é gratuito e open source. E é muito simples, muito fácil de usar. A gente consegue usar ele em português também, né? Vou usar o Cassini Dev. O Cassini Dev é um pequeno servidor de web que a gente consegue, através do código, iniciar esse servidor e parar esse servidor. E vou usar também o Coipo com o Selenium, que são frameworks para a gente controlar o browser. Então eu vou navegar na minha aplicação através de código usando esses frameworks Coipo e Selenium. Quais são os objetivos dos testes e das especificações que a gente quer? A gente quer que esses testes eles sejam, primeiro, automatizados, isso é muito importante. Eu quero que alguém que faça o checkout do código só tenha que compilar e rodar esses testes. Que eles sejam consistentes, ou seja, se um teste está passando, eu quero que ele passe todas as vezes, se eu não modificar nada no código, para quebrar o teste, obviamente. E se ele não está passando, é a mesma coisa. Ele não pode uma hora passar e uma hora não passar. E por último, eles têm que ser isolados. Então, eu não posso ter um teste que interfere no resultado de outro teste e nem um teste que depende de outro teste para que ele passe ou não. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que para a gente usar o SpecFlow, a gente precisa instalar uma extensão, a extensão do SpecFlow. Por que precisa instalar? Porque o SpecFlow vai adicionar alguns novos templates de arquivos que a gente vai ver já, que são
templates de features, de steps. Adiciono também sintaxe highlight, então vai ficar todo colorido no nosso arquivo para a gente reconhecer o que a gente está fazendo. Tem o completar, quando a gente vai descrever as nossas funcionalidades, e tem alguns comandos em menu de contexto. Então, por exemplo, quando eu quiser executar meus testes, quando eu quiser executar as minhas funcionalidades, tudo isso ele traz integrado para a gente. Outra coisa é que eu tenho aqui um projetinho de teste, que é um projeto do MS Teste simples, que eu vou usar para fazer as minhas especificações. E é onde eu vou adicionar também as minhas etapas dessas especificações. Eu quero só mostrar rapidamente alguns pacotes do NuGet que eu já tenho instalado aqui que eu vou precisar. Então, eu preciso do Cassini Dev, como eu falei, o próprio SpecFlow eu preciso adicionar o Ench Framework, porque eu vou controlar algumas migrações de dados, e também eu preciso do Coipo com o Selenium instalado. Aí eu tenho o projeto Minha Nota, que é um projeto em MVC4 que eu vou usar para demonstrar o SpecFlow. Eu estou usando a mesma ideia que eu usei nos vídeos anteriores, então se você não viu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores também. Que era a ideia de construir um aplicativo de bloco de notas. Na verdade, para hoje, eu só vou usar a ideia mesmo, porque eu vou fazer só um CRUD bem simples com o MVC4, porque eu não quero entrar em muito detalhe do funcionamento do MVC4, também não quero criar uma aplicação complexa, porque a ideia aqui é mostrar o SpecFlow, não é mostrar o ASP.NET MVC4. Como eu falei, o que eu quero para esse projeto é que os testes sejam automáticos. Então imagina que eu tenho o código desse projeto em um repositório como Subversion, como Git, tanto faz. Eu quero fazer o checkout desse código e eu quero ser capaz de rodar os testes sem ter que fazer nenhum processo manual. Então a primeira questão que eu preciso para resolver, para ter esses testes automáticos, é que eu preciso ter flexibilidade para criar, para apagar, para recriar as minhas tabelas do banco de dados, os meus dados, etc. Para fazer tudo isso, eu vou usar as migrações do Entity Framework. Então, eu já tenho aqui as migrações ativadas. Elas vão ser migrações manuais, porque quando eu tenho migrações manuais, eu posso dar nome para as migrações e dizer para qual migração eu quero voltar usando o nome dessa migração. Eu também tenho duas classes de modelo, que é bloco e usuário. Essas classes são as classes que vão se tornar as minhas tabelas no banco de dados. Uma classe, que é a de usuário, eu uso para controlar o acesso, e a outra classe, que é o que vai ser realmente importante para esse vídeo, é a classe de bloco, que representa para mim um bloco de notas. Então eu vou criar um arquivo de migração para que essas duas classes se tornem tabelas no banco de dados, né? Então eu vou criar uma primeira migração. Vou chamar essa migração de modelo inicial. E apesar de ser uma migração manual, o Entity Framework já detecta os modelos que eu tenho e já cria todo o script para eu executar isso no banco de dados. Então, para eu atualizar o banco de dados. Então, eu vou dar um update no meu database. Joia, está funcionando. Quando as tabelas do Membership são criadas, porque eu estou usando o Simple Membership para fazer autenticação nessa aplicação, elas são criadas, mas não são criadas através da migração. É um script interno do Simple Membership que cria essas tabelas. Por causa disso, eu vou precisar remover os dados dessas tabelas de uma forma manual, porque não tem uma migração que dropa a tabela, não tem uma migração que exclui os dados. A forma mais simples de fazer isso que eu encontrei foi de criar uma nova migração e no método down da migração, que é o método de rollback, excluir os dados das tabelas. Eu prefiro excluir os dados e não as tabelas nesse caso, porque a tabela membership tem uma dependência da tabela de usuário e para não complicar muito o script, eu achei mais simples apagar os dados. Então eu vou criar essa outra migração. Para não ter que ficar digitando um código que não diz muita coisa, eu vou simplesmente adicionar o meu código aqui. Eu vou também usar a mesma string de conexão da aplicação web na minha aplicação de testes.
Agora, para que eu consiga executar esses testes de forma isolada uns dos outros e também sem nenhum procedimento manual, eu preciso fazer um código que vai executar essas migrações de forma automática. Então eu tenho uma classe aqui chamada DatabaseConfig que eu vou incluir no meu projeto. Essa classe é responsável exatamente por fazer isso. Antes que todos os testes e especificações rodem, o método beforeTestRun, baseado na classe de configuração do Entity Framework, vai rodar todas as migrações até a última que eu tenha criado. E vai também iniciar uma conexão para o Simple Membership Provider, que eu preciso para fazer a autenticação. Isso é importante porque eu só posso ter uma conexão aberta por vez para o Simple Membership Provider. E como a API dele não disponibiliza uma forma simples de eu fechar a conexão sem que eu tenha que matar o processo, e também para não ficar complicando muito o código, essa foi uma maneira simples que encontrei para resolver esse problema. Já o método reinicia banco roda antes de cada cenário. E aí ele vai garantir o isolamento mesmo de dados antes de cada cenário. Então ele é responsável por apagar todos os dados, voltando a migração para a versão inicial do modelo e já na sequência reexecutando todas as migrações para a última versão, para a versão mais atual. O método afterTestRun remove todos os dados depois que todos os testes rodaram. Então ele volta o banco para o estado inicial. Já essa classe CassiniDevConfig, ela sobe um servidor web com a aplicação Minha Nota antes também que todos os testes rodem e depois que todos os testes rodarem eu paro o servidor web. Só como detalhe, eu não estou especificando em qual porta que o servidor vai rodar, eu estou deixando o CassiniDev achar qual a porta que está disponível, mas eu preciso saber em qual porta que ele está rodando. Então eu fiz um pequeno método de extensão para recuperar o número da porta. O arquivo browserconfig, que tem a classe StepBase, que é a última classe de configuração que eu quero mostrar nesse momento. Essa classe StepBase, ela abre um browser, uma seção de um browser, antes que cada cenário da especificação roda. Por que vai abrir um browser? Porque eu quero testar a aplicação de ponta a ponta. Eu quero simular a interação do usuário. Então eu vou simular um usuário clicando em links, preenchendo formulários, clicando em botões, etc. Nessa classe eu estou iniciando o framework Coipo. O Coipo é um framework para comandar um browser. Na verdade, ele usa outros frameworks para isso, né? Não é ele exatamente que faz. Nesse caso aqui ele está usando o Selenium, que é o padrão dele. O Coipo, na verdade, por cima do Selenium, ele adiciona alguns métodos que facilitam o uso do Selenium. É um frameworkzinho bem bacana. Mas falando do código, eu vou então criar uma instância de browser session, vou verificar se no cenário que eu estou rodando já existe uma sessão que eu possa aproveitar. Se não existir, eu quero criar uma sessão, essas seguintes configurações. Eu vou acessar a porta que está disponível e que o CassiniDev pegou para mim, ou seja, qual a porta que o CassiniDev iniciou. Vou usar o localhost como meu endereço do servidor. Eu defino um tempo de timeout e um tempo que o Coipo vai usar para verificar se a página já terminou de carregar ou não. E por fim, depois de cada cenário, eu vou fechar essa seção do browser. Então eu já tenho todas as minhas configurações iniciais feitas, eu já posso criar minha primeira especificação. Mas o que é realmente uma especificação ou um cenário, que eu já falei algumas vezes aqui? Uma especificação dentro do SpecFlow é um arquivo de texto onde eu vou descrever como eu quero que uma certa funcionalidade se comporte. Então, o SpecFlow reconhece algumas palavras-chave e gera os testes usando o MSTest, no caso do projeto que eu estou usando, mas poderia ser também o NUnit. Vou mostrar que vai ficar um pouco mais claro. Eu vou adicionar a minha primeira especificação. Então veja que eu já tenho alguns tipos novos de arquivo aqui, adicionados pelo SpecFlow. Eu vou selecionar um arquivo de feature e vou dar um nome de blocos. O arquivo vem em inglês com um modelo de como que é uma especificação, mas eu quero que as minhas especificações sejam em português. Para isso eu vou abrir o meu arquivo de configuração e quando eu adicionei o pacote do NuGet do SpecFlow, ele adicionou um item no appconfig específico para o SpecFlow. Então eu vou usar esse item
para dizer que eu quero as minhas especificações em português e também para dizer para o SpecFlow que é para ele gerar os testes usando o MSTest. Então, esse é para dizer da linguagem. E aqui para o MSTest. O aviso que ele deu foi que, como eu mudei algumas configurações, ele precisa regerar os testes que ele já tinha criado para as especificações que eu tenho no projeto. Então, eu dei OK. E aproveitando que eu já estou aqui no arquivo do appconfig, eu vou adicionar uma configuração que eu preciso para o Simple Membership funcionar. Essa configuração diz para a aplicação de teste que eu estou usando o Simple Membership Provider para gerenciar os usuários e os perfis. Então também eu vou fazer uso de um código pronto aqui. E vou voltar para a minha especificação. Então, quando eu descrevo uma especificação em português, eu preciso começar com a palavra-chave funcionalidade. Depois dessa palavra-chave, eu escrevo qual é o nome da minha funcionalidade. No caso, a minha funcionalidade aqui vai ser listar, criar e apagar blocos de notas. Eu sei que na verdade são 3 funcionalidades diferentes, não é uma só, mas para ficar mais didático e o vídeo não ficar muito grande, eu vou juntar essas 3 numa só. Então, depois que eu dei o nome dessa funcionalidade, eu vou descrever um pequeno texto explicando o que ela deve fazer. Então eu vou dizer o seguinte, que como um usuário cadastrado e logado no sistema, eu quero poder listar, criar e apagar blocos de notas. O que é importante mencionar nessa descrição é que ela não é obrigatória e também que não existe um formato específico. Eu posso usar toda e qualquer informação que eu achar relevante para minha funcionalidade. Nesse caso, a informação mais importante que eu disse aí é que eu sempre considero que o usuário já está cadastrado e logado no site. Ou seja, eu já sei que essa é uma pré-condição para o que eu vou programar funcione. Então, usando a linguagem do SpecFlow, eu podia dizer que isso é o contexto sobre o qual essa funcionalidade vai rodar. Então, dando sequência no SpecFlow, na especificação do SpecFlow, eu vou descrever esse contexto. Então, contexto. Então, veja que eu tenho o autocompletar ali. Contexto é estar cadastrado e logado no site. Dado que existe um usuário eu@templecoding.com e que o usuário eu@templecoding.com está logado no site. Pronto. Defini o contexto da funcionalidade. Então, qualquer cenário, qualquer teste que eu rodar, ele tem que respeitar esse contexto. Então, eu vou começar a descrever o meu primeiro cenário. E eu quero começar descrevendo como que eu vou listar os meus blocos cadastrados. O primeiro cenário que eu vou implementar, eu quero listar todos os blocos de nota que eu já tenho cadastrado e eu quero listar eles na minha página inicial. Então, eu vou dar um nome para o cenário. Listar os blocos cadastrados. Então vocês viram de novo ali, quando eu fui preencher o cenário, que ele já teve um autocompletar. Aí agora eu vou detalhar esse cenário. Então vamos dizer o seguinte aqui. Dado
que eu tenho os seguintes blocos cadastrados. Essa aqui é a sintaxe do SpecFlow para que eu passe uma tabela com parâmetros. Então, eu estou passando para essa etapa da especificação uma tabela dizendo o seguinte: olha, eu tenho dois blocos criados, um chamado bloco principal, outro chamado bloco número 2, e os dois vão estar associados com o e-mail que está na tabela aí também. Então, depois disso, eu vou dizer o seguinte: quando eu visito a minha página inicial, então eu vejo essa última parte onde eu digo onde eu vejo é onde eu estou validando o que está acontecendo realmente na página, se os meus blocos foram cadastrados e estão sendo listados. Então, esse aqui é um formato básico de um cenário. Eu defino um estado inicial com a palavra-chave dado, defino uma ação com a palavra-chave quando e valido que o comportamento esperado é executado com a palavra-chave então. Como eu estou sendo guiado pelos testes ou pela especificação, eu vou rodar o cenário e ver o feedback que eu recebo. Quando eu clico com o botão direito na especificação, eu vejo que o Visual Studio tem uma opção Run SpecFlow Cenários. Essa opção também foi adicionada quando eu instalei a extensão do SpecFlow. Então eu vou clicar nessa opção e deixar o teste rodar. Então eu consigo ver aqui o resultado do meu teste. O que aconteceu foi que o SpecFlow disse que ele não encontrou uma ou mais etapas da especificação. A maneira que o SpecFlow funciona é que ele cria um método para cada etapa da especificação. Cada método desse a gente chama de step. E a gente mapeia, o SpecFlow mapeia o texto da especificação para o método usando regular expressions. Só que eu não preciso escrever todos esses métodos, todos esses steps, porque o SpecFlow pode gerar esses métodos para mim. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e eu tenho uma opção que chama Generate Step Definitions. Então o SpecFlow pergunta quais são as etapas que ele quer gerar, pede um nome para a classe que ele vai gerar. Vou salvar nessa pasta aqui. Repare que a cor do texto da especificação mudou de roxo para branco. E isso quer dizer o seguinte, que o SpecFlow encontrou a definição desses métodos, desses steps, né? Então eu vou rodar a especificação de novo. Repare que o Firefox abriu, mas que o resultado do teste ainda está com skipped. E a razão que ele dá é que um ou mais steps não foram implementados. Eu vou clicar nesse primeiro step e Go to Step Definition para ver o que tem dentro do step. Um step nada mais é que um método decorado com um atributo do SpecFlow, com uma string, que é a expressão regular que o SpecFlow usa para mapear, para dar especificação, né? Nesse método e em todos os outros que foram gerados, então, só tem uma linha que diz que o método não está mesmo implementado. Agora o que eu vou fazer é implementar cada método desse, um de cada vez, de acordo com o cenário. Esse primeiro step diz que eu tenho um usuário cadastrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar um usuário com o Membership Provider. Numa aplicação real, se essa fosse a primeira vez que eu estivesse lidando com autenticação, eu ia escrever os testes para isso e seria o momento de implementar esse código. Como eu quero ganhar um pouco de tempo para o vídeo, para não ficar exageradamente grande, essa parte já está implementada. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Simple Membership, eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo anterior que eu fiz. Então,
Como parâmetro, eu espero o e-mail e se o usuário não existir, eu vou criar o usuário. E vou criar um password aqui. Sem muito segredo nesse código, eu vou rodar de novo os testes. Veja que agora ele está dizendo que outro step não está implementado, ou seja, esse step que eu fiz passou com sucesso. Então, eu vou para o próximo. Eu podia voltar na especificação, clicar com o botão direito, navegar para o próximo step, mas como ele já está aqui embaixo, eu vou direto para ele. Esse step diz que o usuário está logado no site. Agora, para o usuário estar logado no nosso site, como que isso funciona? Ele tem que ir na página de login, preencher o usuário e a senha e clicar no botão para logar. Tem que ser assim porque as páginas seguintes vão verificar os dados do usuário logado, né? Vamos ver se tem um usuário realmente logado. Então, agora é a hora que entra o corpo. Eu vou usar o corpo para dizer para o browser qual é a página que ele tem que abrir, para ele preencher o formulário, para clicar no botão, etc. Eu vou começar dizendo que essa classe aqui ela herda de steps base. Depois disso, tenho que visitar a página de login. Preencher o usuário e a senha. E eu já sei que eu tenho campus chamado username, que eu vou preencher essa variável p0. Na verdade, eu vou mudar o nome para e-mail. E um campo password, que eu preencho com o meu password. Por último, eu tenho que mandar clicar no botão. Ok, já estou pronto para rodar o teste de novo. Aqui eu já começo a ver um pouquinho dos benefícios de ter uma especificação. Veja que a especificação não passou e que o erro que ela retornou é que não encontrou um botão entrar. Isso aconteceu porque as páginas que são criadas por padrão num projeto MVC estão em inglês. Então, eu vou fazer essa modificação. E rodo o teste de novo. Avancei de novo. Agora é um outro step que não está implementado e nesse momento eu vou ignorar que ele listou o diretório da página como a gente viu no Firefox. Vou para o próximo step. Nesse próximo step ele está dizendo o seguinte, que eu tenho alguns blocos cadastrados. Então os blocos são passados para o meu método, para o meu step, em forma de uma tabela. Né? Então eu vou iterar por essa tabela e inserir esses blocos no meu banco de dados, porque essa é uma pré-condição do meu cenário. Eu vou fazer o uso do meu contexto doente framework.
Como na tabela que está sendo passada para mim, eu tenho uma coluna nome e uma coluna e-mail, eu consigo pegar o e-mail que foi passado dessa forma. E agora eu vou criar um bloco novo. Vou dizer que o nome desse bloco é a minha outra coluna e que o proprietário desse bloco eu preciso pegar no banco de dados. Então é um usuário. Preciso adicionar o link. Feito isso, eu posso salvar o meu bloco. E rodar mais uma vez os testes. Avancei de novo. Agora eu vou para o método que diz que quando eu visito, e eu sempre visito uma URL, eu vou dizer para o browser, browser.visit URL. Um detalhe só que eu queria levantar é que quando eu passo um texto para uma etapa e ela está entre aspas assim, dessa forma, o SpecFlow entende que isso é um parâmetro que ele tem que passar para o método. Tá? Então, no caso, eu estou dizendo que esse parâmetro, que vai ser uma string, é a minha URL. Nesse caso especificamente, isso ainda é melhor, porque o método quando eu visito é um método bem genérico. Eu posso visitar N URLs. Por exemplo, aqui em cima eu estou visitando essa URL aqui. Ao invés de eu chamar browser.visit, eu posso simplesmente dizer quando eu visito, e aí eu não tenho repetição de código. Por mais que seja só uma linha, eu estou reaproveitando também. Vamos rodar o teste. Repara que a página que abriu quando eu mandei visitar a página inicial foi uma página de listagem de arquivos. Isso acontece porque eu ainda não criei um controller para lidar com a página inicial. Na verdade, eu não tenho nenhum controller para lidar com os blocos. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou vir no meu projeto aqui. Vou adicionar um bloco controller que vai lidar com a classe bloco e vai usar o contexto que eu já tenho criado. Nesse controller eu vou adicionar o atributo authorize, porque eu quero que só quem tiver logado acesse o controller de bloco. E já posso rodar o teste de novo. Já deu para ver na tela do browser que os itens foram listados, mas ainda falta um step para eu implementar. Está dizendo o resultado do teste que não está completo. Então, eu vou editar o método então eu vejo. Geralmente, quando a gente lida com a palavra-chave então, é quando a gente faz os asserts para validar se os testes estão corretos. Vou adicionar só um outro using que eu preciso aqui. Como eu sei que essa é uma tabela, que essa tabela que está sendo passada para o método é uma lista de blocos, eu posso converter essa tabela para uma coleção de blocos da seguinte forma. Aí eu posso iterar sobre esses blocos.
para cada bloco, eu vou verificar. Para cada bloco, eu vou verificar se o nome do bloco está na página. Então eu faço isso com o método hasContent. E como eu gosto de passar uma mensagem para o assert, descrevendo o erro, caso alguma coisa não dê certo, eu vou adicionar aqui texto não encontrado na página. Fiz tudo certo. Rodo o teste mais uma vez. Opa, verde é bom. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cenário que eu criei, esse cenário aqui, ele está funcionando. Então, eu estou simulando já as interações do usuário com o browser e ele está fazendo o que foi especificado. Então, até aqui, a aplicação funciona. Bom, já estou pronto para adicionar um segundo cenário. Esse segundo cenário, eu não vou digitar ele inteiro, porque eu já mostrei o autocompletar funcionando, já mostrei como que é o procedimento de criar um cenário manualmente. Então, eu vou aproveitar que eu já tenho o cenário criado aqui. Para esse segundo cenário, eu quero validar que eu não consigo ver blocos de outros usuários cadastrados. Lembrando que o cenário contempla o contexto já existente, esse contexto aqui. Ó. Então esse cenário já considera que eu tenho um usuário cadastrado e que eu estou logado com ele. O que o cenário descreve para a gente é que eu tenho outro usuário cadastrado e que eu tenho dois blocos cadastrados, mas dessa vez cada bloco pertence a um usuário diferente. Vale reparar também que apesar dos blocos desse segundo cenário terem os mesmos nomes dos blocos do primeiro cenário, um não vai interferir com o outro, porque eu estou reiniciando o banco de dados antes de executar cada cenário. Outra coisa que eu quero destacar é que nesse cenário eu só tenho uma linha com a cor roxa. Isso quer dizer que todas as outras linhas ou todas as outras etapas estão reutilizando o código que eu fiz no cenário anterior. Então eu vou rodar os testes e a gente vai ver que o cenário vai parar exatamente nesse ponto, nessa linha roxa. Ótimo, ele parou dizendo exatamente que ele não encontrou a definição do step que eu esperava. Então, dessa vez, se eu clico com o botão direito em Generate Step Definitions, o SpecFlow me propõe de criar um outro arquivo com os steps que ele não encontrou. Né? Então, eu posso fazer isso, mas eu não quero criar um novo arquivo. Eu quero adicionar os steps que faltam para o arquivo que eu já tenho. Posso fazer clicar com o botão direito, clicar em Go to Step Definition. Ele vai dizer que ele não encontrou e ele vai me propor para copiar esse código para o clipboard. Eu vou clicar em Yes, vou vir para o meu arquivo e vou colar aqui. Só recapitulando, o que quer dizer esse método, então eu não vejo? Então, eu executei todo esse cenário até esse ponto com sucesso e como eu estou logado com o usuário eu@templecode.com, eu tenho que ver o bloco do qual eu sou proprietário e eu não posso ver o bloco ao qual eu não sou proprietário. Então é isso que esse método está dizendo. Então eu vou implementar esse cara. Só mais um detalhe. Veja que aqui eu estou passando uma tabela, mas eu estou passando uma coluna que chama Field e uma coluna que chama Value. Essa é uma forma que o SpecFlow tem de dizer o seguinte: olha, eu vou construir um único objeto, estou te passando um único objeto, e nesse lado aqui eu passo as propriedades desse objeto, e desse lado aqui eu passo os valores dessas propriedades. Então, dessa vez eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que var bloco é igual a table.create instance. Eu não vou criar uma lista de blocos, eu vou criar só uma instância de bloco a partir daquela tabela. E vou validar
que que o nome desse bloco não está aparecendo na minha página. Então eu faço isso com o browser.hasNoContent. Bloco.nome. Também vou passar um texto dizendo aqui: texto encontrado na página. Opa. Posso rodar o teste de novo. E o teste falha dizendo que ele encontrou o texto bloco número 2 na página quando não devia. Se eu der uma olhada aqui no meu controller, eu vou ver que a Action Index, que é a página home do bloco, está listando todos os blocos, ele não está filtrando realmente. Então, eu vou filtrar. Se eu fiz tudo certinho, eu vou rodar o teste e ele deve passar. Beleza, verde, passou. Mais um cenário que está funcionando. Posso ir para o meu terceiro cenário. Mais uma vez eu consigo ver os steps que estão roxos, que não tem definição. Então eu vou rodar esse cenário para ele parar nesse ponto. Ela parou exatamente no ponto que eu imaginava, né, dizendo que não encontrou alguns steps. Mas antes eu só queria explicar o que é essa especificação, esse cenário, desculpa. Nesse cenário eu quero adicionar um bloco com sucesso. Então eu vou estar na minha home, eu vou clicar num link novo, vou preencher os dados de um bloco, vou clicar em criar, eu tenho que ver o nome do bloco na página de index de bloco criado. E eu tenho que ver uma mensagem dizendo bloco adicionado com sucesso. Como eu fiz antes, eu vou gerar os steps que faltam. Então, esse step aqui, ele quer que eu clique em um link, né? Então, eu vou fazer o seguinte: browser.click link, e esse é o nome do link. Vou rodar o teste. Agora o erro que deu foi que não encontrou um link com o texto esperado. Mais uma vez, são as especificações ajudando a manter o código correto, porque o meu link está em inglês, então eu tenho que alterar o texto. Roda o teste de novo. Ok, avancei mais um pouquinho. Vamos para a próxima etapa, que é informar o nome do bloco de notas. Vou criar o meu bloco a partir da tabela. E preencher o campo no browser. Roda o teste de novo. Com mais o step cumprido, o que eu tenho que fazer agora é
um step para clicar no botão. Texto, botão. E eu já sei também que o texto do meu botão está em inglês. Então, para evitar a gente perder um pouquinho de tempo, eu já vou alterar aqui. Agora vem a parte de validar o cenário. A primeira validação é que o texto do bloco que eu acabei de criar vai ser exibido na tela. Eu já sei que no momento da criação do bloco, a action do bloco controller redireciona para a página que lista os blocos. Isso quer dizer que o meu bloco criado tem que aparecer ali. Então eu vejo um texto e vou fazer com o meu asset aqui, que is true, que o browser tem esse conteúdo. E se não tiver, eu exibo a mensagem. Texto não encontrado. Roda o teste, como sempre. E o teste falhou, dizendo que não encontrou o texto. Isso acontece porque no meu controller, quando eu crio o bloco, eu não estou dizendo quem é o proprietário desse bloco. E como na página que lista os blocos, eu só listo os blocos do usuário logado, não vai listar esse bloco. Então eu preciso vir aqui e dizer que bloco.proprietário Então, estou dizendo que o proprietário é igual ao meu usuário logado. Posso rodar de novo o teste. Agora, o texto que não encontrou é o texto que diz que o bloco foi inserido com sucesso. Isso porque realmente eu não estou exibindo esse texto. Eu só estou exibindo a lista do bloco. Então, vou alterar isso. Se eu fiz tudo certo, tem que passar. Ótimo. Mais um cenário passando. Posso ir para o meu quarto e último cenário. Esse cenário eu quero excluir um bloco que eu cadastrei. Então, eu estou dizendo o seguinte, que, de novo, dado que eu tenho o seguinte bloco cadastrado, quando eu visito a página inicial, clico no botão excluir e eu confirmo a mensagem de cancelamento. Então eu vejo uma mensagem dizendo que o bloco foi excluído com sucesso e eu não vejo mais o texto com o nome do bloco. O que esse cenário tem de especial está no fim dele. Quando o cenário diz eu confirmo a mensagem, eu quero que apareça uma mensagem de confirmação usando JavaScript e especificamente nesse caso eu vou usar jQuery UI para mostrar a mensagem. E se eu confirmar a exclusão, eu vou fazer uma chamada Ajax e apagar o bloco. Tudo isso só para mostrar que a gente consegue testar as interações com JavaScript também. Antes de executar o teste, eu vou primeiro mostrar como é que está funcionando a parte de excluir um bloco hoje. Então, eu vou
Vou me logar aqui. Criar um novo bloco. E se eu mando apagar, ele vai para uma outra página que tem um botão de delete. Ou seja, não tem nesse momento nenhum pop-up, nenhuma mensagem, nada de JavaScript para isso, que é o que a gente vai fazer agora. Vou rodar o teste só, todos os testes aqui só para ver onde vai parar. O teste já começa dizendo que ele não encontrou um link excluir. Então esse eu já sei como resolver, é bem simples. Beleza, tá faltando uma definição. O método está dizendo que eu vou confirmar uma mensagem de cancelamento com um texto específico. Aqui a especificação não diz como eu confirmo. Podia ser um botão confirmar, um botão OK. Por uma questão de simplicidade eu vou assumir que é um botão OK. Então vamos lá. If browser has content browser.click button OK. Eu fiz uma condição para ver se está exibindo texto, porque eu quero que só clique no botão OK se a mensagem estiver sendo exibida. Então, vou rodar. O erro que ele retorna é que não encontrou a mensagem dizendo que o bloco foi excluído com sucesso. Mas ele também não me disse que encontrou o texto de um pop-up. E eu não programei o texto do pop-up. Então, ou seja, essa mensagem ela pode ser um pouquinho confusa, porque está considerando que passou pela etapa quando eu confirmo a mensagem de cancelamento. Mas na verdade não passou, porque não deu para clicar em nenhum botão. Então eu vou melhorar um pouquinho esse código para isso ficar mais evidente. Agora posso rodar o teste de novo. Legal, agora ele disse que não exibiu a mensagem de confirmação de se eu quero ou não realmente excluir esse bloco. Então eu vou implementar o JavaScript para que isso funcione, para que ele exiba essa mensagem. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse JavaScript, mas é um JavaScript bem simples e padrão que usa o jQuery UI e faz uma chamada Ajax. Eu só quero mostrar que depois da chamada Ajax, eu vou excluir o bloco e eu já vou exibir a mensagem de excluído com sucesso. Antes, eu preciso também identificar qual o link que eu estou clicando. E eu já percebi aqui que eu pus um OK com K minúsculo e na minha etapa eu tinha posto com K maiúsculo, então eu vou corrigir e rodar.
Legal, avancei mais um pouquinho. Agora falta o último step da aplicação. Então eu vou validar que o bloco não está mais aparecendo na página. Browser has no content. Texto. Isso tem que estar dentro de um assert. Texto encontrado. Roda o teste. O texto ainda está sendo exibido na página, então eu preciso corrigir. E é bem simples. Eu tinha deixado uma linha do meu JavaScript comentada, exatamente para mostrar isso. Pronto. Todos os meus cenários dessa especificação estão passando. Eu já posso fazer commit e considerar essa funcionalidade pronta. Antes de concluir, eu quero mostrar uma última coisa. Eu mandei rodar todos os testes e a gente pode acompanhar toda a execução vendo o Firefox abrindo, navegando, preenchendo todos os campos, etc. Isso é bom para a gente ver o que está acontecendo, mas também é muito lento. Existe uma opção mais rápida, que é um browser desenvolvido pelo mesmo pessoal que fez o Selenium. Esse é um browser que roda em background, ou seja, a gente não vê ele rodando, mas também por causa disso ele é bem mais rápido. Para ele funcionar, eu preciso fazer três coisas. Primeiro, eu preciso ter o Java instalado. Segundo, eu preciso iniciar um servidor do Selenium. Sim, além do servidor do Cassini, eu vou subir mais um servidor. No meu caso aqui, eu também já tenho uma classe de configuração pronta para isso. Essa classe, ela inicia o servidor, que está no arquivo .jar, antes de todos os testes rodarem também, e depois que todos os testes rodarem, ela para o servidor. A última coisa que eu preciso fazer é dizer para o Coipo que eu vou usar um outro browser. Então, quando eu iniciar a sessão, eu tenho que dizer o seguinte, que o browser é igual a coipo.drivers.browser HTML unit com JavaScript, with JavaScript. Isso é tudo que eu preciso fazer para os testes rodarem com esse browser. Então, eu queria só que a gente reparasse o tempo que levou para executar todos os testes. Mas aqui está dizendo que são 43 segundos. Eu quero mostrar a diferença que vai levar. Então, até vou dar um clean na solução. Vou recompilar a solução. Vou rodar todos os testes. Então, já dá para ver que de 43 segundos diminuiu bastante o tempo. Foi para menos de 10 segundos. Às vezes, se eu rodo de novo sem mudar nada, fica ainda menor esse tempo. Menos de 5 segundos. Claro que se eu precisar ver o que está acontecendo, eu sempre posso vir aqui e comentar. Ele vai rodar com o Firefox. Eu vou ver o que está se passando na tela. Demora um pouquinho mais, mas eu consigo acompanhar. E quando eu quero mais rápido, eu deixo assim. E eu tenho sempre o feedback com o retorno do teste. Então é isso que eu queria mostrar. BDD é uma forma diferente de programar, que exige uma mentalidade diferente, mas que também traz bastante benefícios. A gente vê o resultado rápido do que a gente está fazendo. Eu também queria mostrar um pouquinho de como funciona o SpecFlow, de como ele pode auxiliar a gente nesse processo de desenvolvimento com BDD. Eu gosto muito dessa ferramenta, espero que tenha agradado a vocês também. Era isso que eu tinha para falar hoje sobre SpecFlow, sobre BDD. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, pessoal.